Boa noite, amigos. 18 horas, nossa quinta-feira, estudo das leis morais. Graças a Deus, estamos aqui iniciando essa tarefa e desejando a todos um final de tarde, um começo de noite, tranquilo, de harmonia e de paz, com muito estudo, né? Porque nós vamos começar o estudo já agora. Então, vamos aqui saudar os nossos amigos que nos acompanham nesse momento, aqueles que irão nos acompanhar, vão assistir em outro momento, seja que o momento propício, a oportunidade em que se encontre, e saudar o nosso amigo Fabiano de Carvalho, lá de Brasília, que está conosco mais uma vez. Boa tarde, Boa noite, Fabiano. Boa noite, Dora. Boa noite a todos. Mais uma vez, com grande prazer e alegria de estarmos aqui para a gente aprender, né? Nós estamos aqui todos aprendendo. É um momento que a gente estuda para trazer o conteúdo aqui durante as nossas conversas e com certeza o ganho é imenso para nós, né? Esperamos que da mesma forma seja para os nossos amigos que nos acompanham. Lembrando aqui sempre que essa programação está sendo realizada ao vivo, o chat está aqui à disposição, se alguém quiser comentar, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser contribuir, fiquem à vontade. Vamos aqui começar. Hoje nós temos ainda algumas questões dessa lei que está se estendendo, porque ela realmente traz muito conteúdo, muita informação. Então, vamos aqui começar. Olha, já tem um comentário aqui da Luana. Olha o que a Luana está dizendo. Boa noite, dupla dinâmica. Boa noite, Eita, Luana. Luane. Boa noite, Luane. O negócio é sério, viu? É, Mas é isso. Fabiano, você tem aí algo para refazer aí, para a gente pegar o gancho de agora em diante, do que nós estudamos na quinta para de agora em diante. Vamos lá, é com você. vamos lá, Dora. Bom, acho que a grande questão que ficou aí nessa última 714 que a gente falou, né? Onde veio trabalhando essa questão dos excessos e essa colocação que a espiritualidade nos trouxe, né? De que aquele que se excede, daquele que fica sempre usufruindo de uma forma desordenada, né? Que deveria ser mais lamentar do que propriamente admirar essas pessoas, né? Porque Kardec Uhum. perguntou se, inclusive, se eles estavam próximos da morte, eles dizem, da morte física e da morte moral, né? A morte Verdade. física é pelo excesso, que a gente sabe que ultrapassando os limites, causando algum problema ao corpo. E a moral, exatamente por esquecer as leis divinas, né? Esquecer esse convívio, o entendimento do porquê que se usufrui, porquê que se tem os gozos, porquê que você hoje está, vamos dizer, bem aquinhoado de bens, né? Ou mesmo que não esteja, mas aquilo que você recebe, devendo dar o uso correto, né? Devendo dar o uso mais ponderado. Mas a gente sabe, e a gente já estudou aí, né, no início, que essa questão ela tem a ver exatamente com a nossa evolução, ela tem a ver exatamente com a capacidade de entendimento que a gente vai tendo vida após vida, né? Onde a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência e aprimorando exatamente essa visão do bem e do mal e, obviamente, em tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né, Dora? Com E aí a certeza. gente vai entrar num capítulo importante exatamente do necessário e do supérfluo, né? Um item É, dentro desse capítulo aí que mexe com todos nós, a gente tenta entender algumas coisas que a espiritualidade coloca, mas a gente vai ver, inclusive, o próprio comentário de Kardec nos orientando que tudo é relativo, nós não estamos no absoluto ainda, a gente está em aprendizado, está numa dinâmica, como bem colocou aí a Luane, né? Estamos em uma dinâmica, né? A gente ainda não a dinâmica é aprendeu, esse aprimorou aprendizado, tudo. Ana. Pois muito bem. Já vamos aqui conversando, né? Vamos lá. Nesse item do necessário e do supérfluo, nós iniciamos na questão 715. E essa questão tem a pergunta de Kardec: como pode o homem conhecer o limite do necessário? O limite do necessário, até onde é necessário. E aí os espíritos disseram a Kardec: aquele que é ponderado o conhece por intuição.
Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Como você acabou de falar, depende do nível evolutivo da criatura, né? É claro que essa pessoa que é ponderada, que conhece por intuição, é alguém que já viveu algumas experiências, até no desregramento, no desequilíbrio, já aprendeu muito com a situação. E hoje ela tem a intuição, vamos dizer assim, ela sabe exatamente como se comportar diante das situações. Por intuição, a gente diz, porque é algo que naturalmente é como o nosso espírito, como ele vivenciou experiências, como ele armazenou conhecimentos. E aí, diante de alguma situação, é como se o espírito mandasse a mensagem de que o limite já basta, né? E aí, se a pessoa é ponderada, como ele diz aqui, né? Se a pessoa já se desenvolveu o suficiente para ter esse entendimento, por intuição, quer dizer, ele sabe exatamente, não precisa ninguém dizer, ele, não, isso aqui já chega, não vou além disso aqui, né, de maneira nenhuma. Mas muitos só chegam a conhecer ele por experiência à sua própria custa. A maioria de nós, né, Fabiano, só chega a conhecer por experiência à própria culpa. Primeiro a gente se excede, né, aí nesse exceder a gente tem prejuízos financeiros, na saúde, numa série de outras coisas, e aí a gente, opa, vou parar. Isso aqui não está me fazendo bem. Eu estava lembrando, financeiramente, né? A gente recebe um cartão de crédito assim, bem pompudo. Limite, né? Aquela estourando. Ah, bom, agora eu posso tudo, né? E aí começa a comprar, 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 comprar. Quando a fatura chega, Fabiano, aí a criatura se espanta. Meu Deus, que loucura foi essa que eu fiz? E aí, à medida que vai pagando as faturas, vai pagando, quando ele termina, ele pega o cartãozinho e diz assim, não, vou guardar, não dá certo não. Só para as necessidades. Isso aqui é perigoso. A mesma coisa quando a gente come demais e passa mal, né? A gente diz assim, epa, me cedi. Próxima vez, mal um pouquinho. Não, não, de jeito nenhum. Já fiz essa Fico besteira. tentando escravizar a gente, né, Dora? Então, na realidade, a gente aprende muito por experiência ainda, né? A gente ainda tem aquele olhar gordo para as coisas que desconhece, para aquilo que é prazeroso, para aquilo que é, sei lá, e de repente a gente vai com vontade, né? E de repente, poxa, tem até eu não sei quem foi que me disse isso uma vez, mas eu já ouvi isso, não sei se você já ouviu dizer. Nunca vá para o supermercado com fome, porque você pode comprar além da conta. Então, assim, veja como nós somos, né? A gente precisa vivenciar algumas experiências. Estou colocando aqui esses exemplos, mas a gente está falando de seres humanos, de vida maior, né? De situações assim, em que a gente precisa aprender nessa encarnação muita coisa com relação a essa questão. Já temos alguns aprendizados no passado, então aquele que é ponderado já é alguém que já trilhou muito essa estrada e hoje já é uma pessoa com equilíbrio. E aquele que ainda está nessa questão, não é porque ele é mau, não é porque ele não presta, não, ele ainda não está sabendo lidar, né? Mas vai chegar uma hora que ele vai aprender, não é isso, Fabiano? Verdade, Dora. E é interessante que são situações muito do nosso dia a dia, né? A gente sempre fala aqui que são coisas que, para nós, às vezes passa desapercebido, e quando você faz um estudo como esse das leis divinas, você vai percebendo que é exatamente no pouco também, né? É aquela história que você tem que ser fiel no pouco e no muito, né? Fiel a essa regra de fazer o bom uso. Me chamou a atenção nessa questão, Dora, quando eu estava olhando, essa questão de ser ponderado intuição, né? Porque essa questão da intuição, ela também, ela aguça a gente tentar perceber, mas o que é? De onde é que vem? Como é que é isso, né? E dentro do que ele colocou, na resposta que a espiritualidade colocou, eu fiquei pensando, né? Poxa, a intuição passa pela experiência, como você bem colocou, né? Essa experiência de vida que eu vou
pensando, porque essa ponderação é exatamente você pensar, é você cogitar, é você raciocinar em cima dessas experiências que está vivendo. E isso você vai adquirindo o conhecimento, você vai fazendo até o melhor uso do livre-arbítrio, como a espiritualidade coloca, que à medida que a gente vai crescendo nesse entendimento, nós vamos fazendo o melhor uso do livre-arbítrio, pelo menos é para ser assim, né? Sim. A gente vai fazendo o melhor uso dele, mas me chamou a atenção também que essa intuição, como experiência, eu busquei uma questão no Livro dos Espíritos para 3 situações que eu cheguei assim a conclusão no sentido de fazer uma rápida classificação, sabe, Dora? Só para a gente Sim. entender melhor. Nessa questão da experiência, de você prever, poxa, a intuição é algo que você não raciocina, você não usa a lógica, você chega de repente uma situação e você, não, vou fazer assim, e dá certo. Ó, fulano, não faz Uhum. assim, vai dar. Aí o fulano teima, eu te falei para tu não. Mas como é que você vê? Que você não é formado, ou você não é entendido, ou você não passou por essa experiência agora, né? Agora você não viveu isso. Mas isso ficou registrado em outras épocas e que você entende que quando chega aquela situação, maravilha, não é dessa forma. Mas pode ser também pelos chamados pressentimentos, né? Pode ter um pressentimento. É interessante. Na experiência, o espírito. Kardec perguntou lá na questão 259 se, do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Quer dizer, previu e buscou? Ele diz: olha, todas não, porque não escolhestes e previste tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. É uma resposta bem grande, mas esse início de resposta já nos diz muita coisa. Então, as experiências que eu vivo, as escolhas que eu vou fazendo, vai me remontando e vai me trazendo entendimento de prever certas situações. Mas quando a gente fala de pressentimentos, quando a gente coloca essa parte do pressentimento, aí já entra também dentro dessa escolha das provas. Porque a espiritualidade nos coloca que muitas vezes a gente tem, na experiência carnal, aquele start daquela situação que nos chamou a atenção lá no plano espiritual. Aí você diz assim: eu vou por aqui. Não, fulano, mas tudo está dizendo que é por aqui, Fabiano. Não, vou por aqui, é aqui, né? E você vai, e todo mundo, por que tu foste por aí? Não sei, me veio essa intuição, ou seja, um pressentimento de algo que, como me marcou muito no plano espiritual essa etapa, isso veio em pressentimento. Então, à medida que aquela situação foi se aproximando, eu fui como me agitando, vamos dizer assim. É aquele pensamento que chega, você diz, tem uma coisa que está me vindo, eu não sei o que, eu estou inquieto, eu estou pensando numa coisa que não sei por que eu estou pensando, e de repente é exatamente isso. E eles falam, lá na questão 522, o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor, porque pode ser também o quê? Pela mediunidade aqui também. Ou seja, a comunicabilidade. Um espírito pode lhe dar a intuição. Lá no livro dos médiuns, na mediunidade de psicografia, existe o médium intuitivo, que é exatamente o quê? O pensamento captado de um espírito desencarnado, né? E que o médium vai lá e tenta captar a ideia, traduzir aquela ideia e escrevê-la. Mas dentro dessa questão, se é o espírito protetor, ele diz assim, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ponto. Então existe sim isso, né, da questão do pressentimento pela via da mediunidade, um aviso, né, uma orientação de um espírito que nos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas, a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-la, se torna pressentimento. Então, que interessante. Então, a gente adquire essa ponderação pela nossa experiência, a gente, como a Dora bem colocou, eu vivi em certas situações em que eu já deveria ter entendido que eu não posso passar de certo ponto. Mas se eu não quero, eu vou continuar na experiência até aprender, que é o que ele está dizendo. Mas se eu assimilei isto, se eu entendi, essa assimilação me permite ter
pela experiência, pelo pressentimento e pela comunicabilidade com os espíritos, saber que certas questões, certas situações eu não devo passar daqui, porque esse é o limite que está traçado, né? Aí você vai colocar isso para tudo na sua vida, porque essa é uma resposta que normalmente a gente fala assim, por exemplo, como a Dora colocou, da questão financeira, a gente usa muito a questão da alimentação, quando ultrapassa, porque é aqueles exemplos que é mais fácil da gente assimilar, mas é para tudo. É o seu falar, né? É o que você fala, é como você fala. Eu devo falar isso agora? Isso não é hora de silenciar? Será que eu não silenciei demais? Então, isso é questões da gente realmente meditar, porque isso é que a espiritualidade está nos colocando nessa questão. A ponderação, a intuição vem por esse pensamento, por essa experiência, por esse pressentimento, o conhecimento da prova, que é o instinto que vira pressentimento, e pela própria comunicação dos espíritos, que podem nos auxiliar, já que nós temos os anjos da guarda, os espíritos protetores, os espíritos amigos, não é isso? Que nos auxiliam na caminhada, né? Então, nesse caso, a gente pode entender que esse necessário e esse supérfluo pode ser físico, pode ser moral, né? Situações que você é necessário e tem situações que não deveria acontecer. Mas, assim, quando a gente comenta dessa situação, eu fico pensando, Fabiana, quantas reencarnações nós já tivemos, nós não sabemos, né? Quantos aprendizados nós já realizamos. E muitas vezes, aqui nessa vida, a gente não lembra de nada, assim, e de repente surge uma situação e parece que a gente já viveu aquilo, e a gente sabe exatamente como se comportar diante daquilo. E eu lembrei que o Emmanuel diz que o espírito é herdeiro de si mesmo, né? Todos nós temos uma bagagem de aprendizado que nós conquistamos ao longo das nossas encarnações. Então, de repente, eu estou diante de uma situação, depois que eu soube dessa informação, depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu comecei a pedir ao meu espírito que liberasse alguns arquivos quando eu preciso também, sabe? É aquela coisa, diante de uma situação que eu não sei como resolver, eu costumo dizer, bom, eu tenho certeza que eu já vivenciei algo nesse sentido. Se tiver algum aprendizado que possa me ajudar, meu espírito, libere aí o arquivo que eu estou precisando agora. Porque pode ser que também aconteça isso. Não só o espírito amigo esteja sugerindo, não só um auxílio espiritual, mas o meu próprio espírito que esteja liberando uma informação, um aprendizado que eu já realizei ao longo da vida e que, nesse momento, eu estou, vamos dizer assim, desconhecendo essa realidade. E aí, de repente, eu sei exatamente como me comportar. Eu já passei por situações assim, em que eu estava diante de uma situação e eu não sabia como fazer, e de repente vem aquela intuição, assim. E eu ficava, meu Deus, assim, mas incomodava, sabe, aquele pensamento, ao ponto de vai lá e faz. E eu fazia e dava certo. E certa vez eu ouvi de uma amiga espiritual na mesa mediúnica, minha filha, você precisa confiar mais nas suas intuições. Porque a ideia ficava fervilhando na mente e eu não. Que é isso? De onde veio essa ideia e tudo mais, né? Quer dizer, o meu próprio espírito dizendo para mim com relação ou alguém me sugerindo. Então, é muito interessante essa questão da intuição para a gente prestar mais atenção a ela, porque ela faz parte de nós e ela pode nos socorrer muito, né? Verdade. Olha, Dora, você tocou num assunto muito interessante, essa questão de a gente indagar-se, né? E tentar extrair lá da nossa bagagem isso. Eu falo novamente porque foram as obras que eu consegui, que eu estudei, né? Mais li do que eu estudei, porque tem termos lá que eu preciso buscar mais entendimento, que é os livros do Hermínio Miranda. Ele tem um livro chamado Alquimia da Mente, né? Uhum. E ele tem um livro chamado A Comunicabilidade e Sobrevivência, e dentre outros. Mas esse Alquimia da Mente, ele trata de um aspecto exatamente desse que você está falando. Quando ele diz, por exemplo, que do lado direito do nosso cérebro físico, quando o nosso espírito se manifesta, seria a nossa individualidade, ou seja, toda a bagagem que você trouxe, que você se tornou. E o seu lado esquerdo, que é o racional, né, seria a sua personalidade. É o que registra aqui e que no momento da desencarnação, esse registro do que ficou do lado esquerdo vai passar para o seu perispírito tudo para fazer parte da sua individualidade. E aí ele entra no aspecto dos sonhos, que muitas vezes
No sonho, a sua individualidade pode te tratar de alguns assuntos pertinentes à encarnação ou uma situação mais peculiar, e isso vem na representação de sonhos. Aí, às vezes, não é o sonho do desprendimento do seu espírito que teve contato com alguma outra situação, mas o teu próprio espírito buscando dentro do acervo do seu cérebro, de memórias que estão registradas no seu cérebro e que estão registradas na individualidade, tentando fazer você entender que, olha, faça assim, vá por esse caminho, o ideal é esse aqui, porque senão nós vamos nos dar mal, para a gente se dar bem, né? Eu começo a colocar a primeira pessoa do plural nesse diálogo. Então, isso é muito interessante. Então, você falou uma coisa muito boa, então fica a dica aqui desse livro do Hermínio Miranda, Alquimia da Mente, e a comunicabilidade e sobrevivência também, porque ele aborda alguns aspectos dentro dessa questão que você colocou. E é muito, muito interessante, porque ele vai pegar a doutrina espírita e vai mostrar quão essa questão do espiritismo está vinculada à ciência. Por isso que Kardec disse, né? A ciência está evoluindo, o espiritismo vai junto. Entendeu? É todo mundo junto. Né? Com certeza. Faça 716. Vamos lá, Dora. Questão 716. O meu anjo da guarda está aqui do lado. Eu não sei se ele está querendo sentar ou se ele está querendo falar alguma coisa. Né? Hoje ele está mais escondidinho aqui do meu lado direito. Tá certo. Vamos lá, gente. Questão 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização física que nos deu? Né? E a resposta, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que ele deu. Mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Interessante. Necessário e supérfluo. Necessário, quando a gente fala, né? Se você buscar no próprio dicionário, quando se fala necessário, você vai ver que necessário é aquilo que é indispensável. Mas sempre assim, olha, é o indispensável, é aquilo que precisa ser feito, é aquilo que precisa ser realizado. Então, ele é necessário, né? E aí, quando a gente fala sempre dessa questão da natureza, eu lembro que a gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Na questão da natureza, Dura, porque sempre quando vai buscar o significado, a gente olha a natureza, quando fala natureza, pode ser a natureza se referindo ao mundo físico, ao mundo exterior, que isso ficou mais evidente nesse conceito a partir do desenvolvimento do método científico, né? É o que está escrito aí na maioria dos livros, é o que está escrito em alguns artigos, né? Mas quando se falava em natureza, se buscava entender também esse íntimo, essa criação. Por isso que natureza passou também a ter esse conceito de nascimento, de gênese, né? Então a gente, quando olha a natureza, fala a natureza do espírito, então é a natureza intrínseca, né? Aquilo que é, como é, que é uma coisa que a gente não tem ainda suporte intelectual e moral para poder abordar isso, né? Mas a gente sabe que é de uma natureza material, mas uma matéria quintessenciada, né? De certa forma, né, como eles colocam para a gente, mas a gente tem essa natureza de agir na natureza como a gente conhece, como a gente enxerga e de modificar isso, né? Então, essa constituição física atual, essa condição nossa atual, não traçou limites para tudo em nós? Ele diz que sim, e é verdade. Imagine, a gente acha bom voar, muitas pessoas pelo menos gostam de voar, mas se você se jogar de cima de um prédio, você vai se estatelar no chão. Nós não temos capacidade de voar, nós temos um limite. A força da gravidade que atua nesse corpo nos prende, nos puxa para o centro da Terra, como já nos tem provado a ciência, não é isso? Então eu tenho um limite de locomoção. Eu não consigo andar muito tempo, senão eu desgasto, tenho colapso físico, posso causar uma lesão, e é interessante nesse ponto, né? E quando você fala desse limite, né, se você for olhar no limite físico que nós estamos falando, é uma coisa, mas a gente pode entrar no limite moral, do entendimento. Nós estamos buscando entendimento para as coisas. E é natural que a gente se pergunte, tente encontrar. Mas lá no início do Livro dos Espíritos, ali entre as questões 17 a 19, tem umas respostas que é muito interessante, que é no item exatamente conhecimento do princípio das coisas. Eu vou ler as perguntas e as respostas para ver como é interessante, como nós temos esse limite de entendimento também. Como a gente não consegue ir muito mais do que a gente está conseguindo ir.
até que a gente adquira uma condição de, vamos dizer assim, moral, porque intelectualmente, vamos fazer só um rápido paralelo, intelectualmente a gente evoluiu muito. Olha aí quando era o mundo aí há 4, 20, 30 mil anos atrás aí, e olha para o que ele é hoje. E como dizem os cientistas, usando até 10% da capacidade do cérebro, e não são todas as pessoas que usam 10%. Você imaginar quando a gente estiver usando 15%, 20%, até onde é que a gente não vai, né? Mas a gente precisa adquirir condições, porque esse conhecimento, a finalidade é progredir. Lembra? Nós estamos sempre progredindo. Então, o progresso moral tem que dar um suporte também para a gente adquirir essa condição intelectual mais adiante. E ele diz assim, na questão 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhes estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos. À medida que ele se depura, olha aí, à medida que ele se depura, se desfaz das imperfeições. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Olha só o limite intelectual de faculdades que o nosso espírito ainda não possuímos. Então, se a gente tem a inteligência, e essa inteligência vai se desenvolver num naipe que a gente não tem ainda nem condições de prever as consequências disto, dos benefícios que vão advir disto. Mas a gente já pode ver, pelo pouco que a gente está caminhando, o quantas coisas boas nós já fizemos neste mundo. E aí, na seguinte, para finalizar, não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Olha a importância da resposta aqui. Pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns segredos da natureza, já que se fala que ciência e religião não podem andar juntas? Olha o que é que o Espiritismo nos traz. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, a gente vai até certo ponto. Então, não somente no campo físico, das leis materiais, que são leis divinas também, mas no campo moral, intelectual, nós temos limites para certas coisas, para certas questões. Então, a gente pode se perguntar assim, o espaço tem fim? Será que ele tem fim ou não tem fim? O mundo começou no Big Bang? São perguntas importantes que a gente tem que fazer. São um aguçar natural que surge desse desejo intrínseco de chegar à felicidade maior e o entendimento maior. Mas neste mundo, agora, nós estamos, não dá para ser revelado tudo, porque Deus estabeleceu limites. E a gente pode ver que esses limites têm sentido. Porque quantos irmãos nossos, e nós mesmos em outras oportunidades, se não nesta, e aí nos melhoramos, não usamos a nossa inteligência para coisas que não eram boas, né? É verdade. Fabiano, você está falando aí do lado moral. E eu pensando aqui também no lado físico, né, desse limite. Veja bem, eu acho que o limite é proporcional tanto ao crescimento moral, como também aquilo que a criatura busca, né? Você falou na ciência. A ciência hoje, ela tem aperfeiçoado muito o campo físico nosso também. Nós temos hoje atletas com capacidades assim absurdas, né, que nem pensar em fazer o que eles fazem, né? E, no entanto, essas criaturas, eles desenvolvem um potencial de competição muito grande. Muitos deles, para ter essa capacidade, também eles têm uma alimentação que para nós seria excessiva, né? A gente não suportaria se alimentar como eles se alimentam pelo desgaste que fazem. Então, tudo assim muito relativo à condição e à necessidade das criaturas que a lei permite. Agora, o limite traçado para nós, aquele limite, e bem lembrado também, que eles não dão um salto, eles não saem da nossa condição simples e vão para esses excessos de atletas, não, eles vão conquistando isso paulatinamente,
com acompanhamentos, com assistência médica, com tudo mais, e torna tudo isso possível. Mas nós, muitas vezes, eu sou muito nordestina, muito, minha fala não é muito rebuscada, eu sempre me lembro do dia a dia, das situações que a gente vivencia, né? Até bem pouco tempo atrás, Fabiano, o que era que a gente tinha por alimentação, né? O café da manhã, almoço e jantar. Tudo em casa. Isso não, a gente não tinha como fazer nada fora, porque não existia nenhuma oferta. Hoje a oferta é tão grande, que mudou o hábito alimentar das pessoas, né? Então, aqueles que faziam 3 refeições por dia, embora a gente saiba que tem aqueles que muitas vezes não faz nenhuma, né? Aqui nós já estamos falando da situação das criaturas que já têm uma condição de sei lá quantas vezes por dia passa a noite comendo, porque agora você pede no celular, onde você for, você encontra alimentação a qualquer dia. Também está gerando uma mudança no comportamento das criaturas, né? E está trazendo também muito adoecimento, porque os excessos aí estão chegando assim à conta do absurdo, podemos dizer assim, né? Aquela criatura que se alimenta, muitas vezes não mais saudável, porque já existe uma oferta de alimentação que traz um certo prejuízo para o organismo, e a criatura começa a se alimentar, vamos dizer, excessivamente nessas condições, daqui a pouco se adoece. Então, tem muita situação hoje, no nosso dia a dia, na nossa vivência, de adoecimento por conta desses excessos. Excessos de toda a ordem. E aí, também, no campo mental, a gente não pode esquecer, né? Tem muito adoecimento mental também, por conta dos desregramentos, dos desequilíbrios, dos excessos que a criatura se permitiu ao longo da sua experiência e da sua vivência, não é isso? Isso, Dora. E bem lembrado, porque você falou exatamente num ponto que finaliza aí a resposta, que é a questão dos vícios, né? O vício é exatamente o que... a definição de vício é isso, é defeito, é uma ofensa, é uma imperfeição. Então, quando eu começo a dar atenção àquilo que não é mais necessário, ou seja, só voltando um pouquinho, a gente falou no início que tudo é relativo no nosso mundo ainda. A evolução da sociedade, ela vai criando necessidades novas, como você bem colocou. Antes eram 3 refeições, agora eu tenho mais, né, tenho a oportunidade de fazer mais, uma variedade maior, né? Mas dentro dessas necessidades novas que vão sendo criadas, naturalmente, por sermos regidos por uma lei divina, por uma lei da natureza, elas vão impondo os seus limites. Como você falou, uma hora eu posso exagerar num tipo de alimento que vai me trazer prejuízo. Diferente do atleta, como você bem colocou, que ele tem um acompanhamento, há ali todo um preparo, a depender do esporte que ele pratique, ele vai ingerir mais certos tipos de alimentos, mais gordurosos, menos gordurosos, enfim, mais massa, menos massa, né? E isso para nós é um ganho também, porque essa medicina esportiva, ela pode ser aplicada também no dia a dia, né? Claro que dentro de um comportamento normal. Mas o que acontece quando eu exagero, eu extrapolo? Quando eu começo a passar exatamente por cima quando eu começo a ser insaciável, eu crio um vício, eu crio imperfeição. Então eu começo a criar uma doença que não estava na minha programação. Eu posso criar uma doença no corpo físico que não tinha nada a ver com minha prova, com minha expiação, mas tinha a ver com o meu hábito, com o meu comportamento, tinha a ver exatamente com os meus condicionamentos, com os meus filtros, né? Eu não posso ver um alimento que eu quero comer até explodir. Eu não consigo parar. Quando eu fico com uma certa situação, eu tenho que tomar uma bebida alcoólica. Quando eu tomo um susto, eu preciso ir comer tantos quentinhas. Então, às vezes as pessoas, veja só, existem pessoas que elas não procuram necessariamente uma medicação por conta própria, elas procuram algo do seu dia a dia que elas preenchem. Então aí aquilo começa a passar do seu limite orgânico, porque o seu limite em termos de pensamento, de raciocínio, não conseguiu impor ali ao corpo dizendo, olha, se eu estou passando por uma situação, e se eu estou
extrapolando certos hábitos que são tidos como os normais no meu dia a dia, eu preciso buscar algum tipo de orientação, eu preciso buscar algum apoio, eu preciso conversar, eu preciso me direcionar. Porque senão esse vício, é uma imperfeição. E quanto mais tempo ele perdurar, mais prejuízo eu vou tendo. Então, como você bem colocou, quantas pessoas não têm um adoecimento também mental pelo comportamento desregrado? Comportamento que não é de união familiar, que não respeita a esposa, que não respeita os filhos, ou que não respeita o marido, que não respeita o pai, que não respeita a mãe, que está sempre se impondo, está sempre querendo que só a sua vontade seja feita. Isso é um vício, é uma imperfeição, é uma ofensa que você está gerando. Se você não se dá conta de que esse comportamento impositivo está gerando essa desarmonia, você vai perceber quando você começar a sentir uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma palpitação, né? É o fígado que desarranja, é o intestino que você corre para o banheiro. Toda vez que eu falo com fulano, aí me dá logo uma dor de barriga. Por quê? Porque você não está conseguindo entrar em um consenso de ideias em que você precisa ceder de um lado e do outro. Mas aí é que está a experiência, como foi bem colocado na questão anterior. Se eu não consigo ter essa ponderação, essa intuição, é na experiência até eu entender que não adianta eu, por exemplo, bater de frente em certas circunstâncias, certas situações, né? Porque muitas vezes eu posso ter uma prova muito difícil para ter que suportar essas situações na minha vida, exatamente para eu me libertar de condicionamentos que estão me aprisionando nessa realidade aqui, que é um estágio na vida maior, né? Olha aí o comentário do Jefferson. É interessante como muitas pessoas não conseguem controlar o impulso de comer mais. E aí a Luane complementou. Como a válvula de escape, suprindo superficialmente e momentaneamente a necessidade de ajuda. Quer dizer, a criatura não se conhece, não se percebe, não sabe exatamente do que ela está necessitando e coloca tudo em algo que está ali na sua frente, né, naquilo que pode saciar naquele momento, mas que não vai resolver a situação de maneira nenhuma. Então, esses excessos, realmente, a gente precisa, como bem Emmanuel diz, a gente precisa saber, conhecer o que é limite, o que é necessário, para a gente poder saber andar direitinho aí, trilhar bem essa estrada, senão a coisa complica. Fabiano, você pode fazer a próxima? Tem um comentário de Kardec, eu vou deixar essa questão com você. Posso fazer sim, doutor. Vamos lá. Questão 717. Que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, né, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Quer dizer, além do desnecessário, eu causo prejuízo a quem ali não falta até o seu necessário, como você colocou no comentário, né? E a resposta: desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Olha quão isso é sério, né? Eu digo sempre que quando eu vejo certos noticiários, quando eu leio alguns livros, ou a gente tem experiências próximas de nós, como o conhecimento e o entendimento da reencarnação que é trazida por Jesus, né? Quantas dores poderiam ser impedidas se pelo menos as pessoas meditassem um pouco, mesmo que elas não aprendam a amar na encarnação aquela criatura, mas ter o respeito. Quantas dores se evita mais à frente? Quantas dores se evita no nosso dia a dia? Porque você desprezar a lei de Deus, veja só, é uma resposta forte. Quando você assambarca, traz tudo para você, só para você, gerando prejuízo para outras pessoas que lhe falta muitas vezes o necessário, ou que ele tem a dificuldade de ter o necessário, é um desprezo às leis divinas. E, de certa forma, está dito por Jesus, né? Se fizeres mal a um desses pequeninos, é a mim mesmo que fazeis. Então seria melhor amarrares uma pedra no vosso pescoço e jogar ao mar. O que ele está falando?
as consequências que advêm de um prejuízo que você causa a uma pessoa por você querer ter supérfluos, por você querer usufruir do que não é necessário mais à sua vida, é muito grave. Então, é interessante, inclusive, a gente fazer a Thaya Luane, que é a mulher do Evangelho, né, como a gente fala, que faz o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos lá, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas falar da utilidade providencial da riqueza, porque as pessoas, né, de uma forma geral, eu vou colocando as pessoas, todos nós, em algum momento, a gente, seja em uma existência próxima ou remota, ou não sei se futura, se dependendo do que nós estamos nos preparando, a gente se deslumbra com a riqueza. Porque a riqueza, nesse mundo, abre muitas portas. Mas nem sempre as portas que ela abre são portas de oportunidade de crescimento. Muitas vezes são de estagnação, né? Porque a gente não vai conseguir, a gente não vai retroagir. Então, essa questão de você dizer assim, eu saio tirando, vamos lá, maus administradores públicos, que tiram as verbas dos impostos para satisfazer os seus egos, para satisfazer vontades, para satisfazer prazeres, e a população fica sofrendo na condição corporal, né, que nós temos, segundo as leis divinas, em que a criatura precisa resgatar faltas por aquela doença. Mas resgatar faltas pela doença não quer dizer que ela tem que ser desprezada do seu auxílio, porque é fora da caridade não há salvação. Então a criatura que joga tudo isso, tira toda a oportunidade dessas criaturas de serem bem tratadas, iluminadas, de terem a oportunidade de se refazerem, muitas vezes vão até desencarnar por aquele processo, por aquela doença, mas não deveriam estar desamparadas, porque numa sociedade que é regida pelas leis do Cristo, ninguém tem que passar fome, ninguém tem que ficar desabrigado, ninguém tem que ficar à mercê da miséria, né? Porque isso tudo são condicionamentos nossos, são convenções humanas, né? Então Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ainda não é deste mundo. Então isso são sinais de que mostram que a gente está desprezando a lei divina, né? Muitas vezes, está se esquecendo de ter esse olhar de atenção. Graças a Deus que nós temos visto nos últimos tempos, né, pelo menos aí nos últimos anos, um movimento maior no sentido de todos os aspectos, de cuidar de pessoas, de ter atenção por aquelas pessoas que eram excluídas, eram marginalizadas por anos e anos nas sociedades, em vários tempos. E hoje está se buscando exatamente o quê? Esse equilíbrio. E nós sabemos que na roda da reencarnação, o que era o ofensor lá na época, hoje é aquele que está defendendo porque percebeu e entendeu que o seu raciocínio, que a sua atitude não era correta. Então, quando a gente observa muitas vezes aqueles defensores assíduos com a questão que é importante, é claro que nem sempre são somente espíritos que viveram essa experiência, mas boa parte é, porque entenderam que aquele comportamento, vamos dizer assim, estagnou demais a sua evolução, e agora eles querem ter a oportunidade. A expiação já deve ter passado, agora estão na fase da reparação, que é exatamente desfazendo aquele edifício velho que só trouxe problemas e construindo um novo na base sólida do Evangelho, com o conhecimento científico, como diz os benfeitores espirituais, porque a ciência é importante, e tudo isso na progressão para Deus, que é o nosso destino final, que é a nossa estação final, né? Para depois começar novos trabalhos, porque eles já disseram que a gente não fica parado não, né? Você estava falando aí, Fabiane, eu lembrando de algumas situações que ao longo da minha vida eu acompanhei, tomei conhecimento das informações. Eu morei numa região do Maranhão, numa época em que havia muitas brigas por questões de terra, muita morte com relação a isso. E existia um cidadão, claro que eu não vou citar o nome dele, na cidade, conhecido. Ele se dizia muito rico, dono de muitas terras, mas as pessoas comentavam que sempre, por trás dessa riqueza, tinham mortes, né? E geralmente acontecia dele chegar, ele se interessar por uma terra, e ele chegava para a pessoa e queria comprar, e a pessoa dizia, não está à venda. E aí ele saía e podia esperar, que logo aquela pessoa morria.
E ele chegava na casa da pessoa e dizia assim, olha, mande uma pessoa ir lá no terreno do seu marido, que teve uns tiroteios por lá, mataram seu marido. E aí, isso eu vivi, porque na época, estava muito, o Eliodoro trabalhava em cartório, a gente sabia daquelas lutas, daquelas questões que chegavam os processos e tudo mais, e às vezes em alguns júris também as pessoas relatavam as situações, né, de que ele foi avisar na casa da pessoa que tinha acontecido isso, e era terra a terra com o outro, e geralmente era ele que mandava e tudo, e daqui a pouco aquela pessoa era constrangida a entregar mesmo as terras, porque sabia que se não entregasse ia morrer também. Então, veja bem, eu fico pensando, meu Deus, para que tanta terra, né? Para que tantas coisas que a pessoa tem assim, esse desejo absurdo, passando por cima das outras pessoas, tirando a vida das pessoas. Para que tanta terra, se a gente no final, meu amigo, só vai ter direito àquele quinhãozinho que vai nos receber ali e nada mais, né? E pior, ou melhor, não sei, a vida maior nos aguarda, né? Veja que Olha, responsabilidade. Aí lá é, vamos nós retomar a estrada de dor, de luta, como você bem falou. Eu lembro também de uma situação, o Divaldo narrando, de uma criatura que trabalhava com crianças, tinha uma creche com crianças, algo assim, e ele era muito dedicado. E um dia Divaldo visitou essa instituição e ele, assim, ansioso para ter uma informação, Divaldo, dava para você perguntar para a Joana por que eu tenho esse trabalho, se isso é uma missão, o que foi isso? Divaldo, não, meu amigo, não se preocupe com isso, não, faça o seu trabalho. Não, mas eu gostaria de saber. E a Joana disse, Divaldo, diga para ele que não é necessário. E aí o Divaldo, não, não, olha, faça seu trabalho, você está fazendo tudo muito bem, tudo mais e tudo. E ele, não, não, mas eu queria, ele insistiu tanto que a Joana deu o recado dela, né? Bom, se ele quer saber, vamos lá. Na verdade, essas crianças, num passado recente, ou remoto, não sei, não lembro bem, foram crianças que ele prejudicou muito. Tirou a vida de muitas dessas crianças, deixou em situação de miséria e tudo mais, e já recuperado, ele se propôs a fazer diferente. Pediu essa oportunidade, está diante da oportunidade, graças a Deus, fazendo direitinho, que ele persevere. Diz que essa criatura entrou em depressão quando soube disso. que coisa, né? Então, veja o seguinte, a gente, hoje, porque está fazendo alguma coisa a mais, a gente quer achar que é porque, sabe, nós já estamos, já evoluímos, somos superiores, já conquistamos. Nada disso, meu irmão, nada disso. A gente só está voltando uns passos atrás, naquilo que a gente fez, não fez bem, e estamos aqui tentando refazer. Raríssimos são aqueles que estão aqui por missão realmente, fazendo o trabalho. Por quê? Porque na maioria das vezes nós nos excedemos, nós fizemos de alguma forma errada. A gente usou muito do nosso egoísmo e do nosso orgulho, isso sim. E hoje, ainda com orgulho, ainda com egoísmo, mas agora com uma propostazinha de começar a ensaiar algo no campo do bem. Mas, olha, como nós estamos chegando quase que ao horário do nosso programa, tem um comentário de Kardec aí. Por favor, complemente que... Tem sim, que é muito interessante esse aqui. Ele diz o seguinte: o limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que editaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo. Cabe na razão colocar cada coisa em seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Desta tem apenas o verniz, como há muitas pessoas
que da religião só tem a máscara. Então é interessante que essa questão, tudo é relativo, né? Mas também não quer dizer que por conta disso a gente não vá ferir esse aspecto que é isso que ele está colocando. Dora, você falou um ponto muito interessante que eu queria só finalizar no comentário. Tem uma mensagem do Emmanuel que fica como reflexão para as pessoas, para todo mundo ler, porque como você falou na questão do exemplo que na época você morou aí no Maranhão, né? Que muitas vezes a gente observa essas situações, esse estrondar do supérfluo, as pessoas querendo mais, não vão nem usufruir de um terço daquilo que muitas vezes estão querendo, essa ganância, essa desordem moral, essa desordem interna que se reflete nesses aspectos, mas para todos nós que já conseguimos rever, que conseguimos ver também essa verdade, que sabemos que temos que nos conduzir num caminho árduo, muitas vezes a gente se deparando com isto, a gente fica se perguntando, e Deus não está vendo, né? Deus está vendo tudo certinho. Então a mensagem chama-se Não Rejeiteis a Confiança, do livro Fonte Viva, a mensagem de número 128. Porque ele vai nos lembrar, em muitos aspectos, primeiro, a terra como educandário, e segundo, a nossa herança imortal. Então, como você colocou, aqui é só um estágio, e muito pequeno. A gente acha que 150 anos aqui é muita coisa, não é nada, né? E o quinhão que a gente pode levar daqui é de ordem moral. É as qualidades e as imperfeições ainda, né? Tentando fazer com que as qualidades sejam sempre maiores que as imperfeições. Ou pelo menos sair daqui com o que entrou, para não sair pior, como diz a história, né? É Então é verdade. isso, Dora. Nosso registro final, e eu espero que esse estudo continue cada vez mais nos insuflando, nos instigando a esse raciocínio e a buscar entendimentos, novos entendimentos e principalmente a prática, né? Que é a parte mais difícil, como a gente sempre fala, né? Querer desenferrujar juntas para poder pegar na charrua e não olhar para trás, né? É, meu amigo, se exceder no bem ninguém quer, né? Porque excessos do bem, aquela pessoa se excede demais fazendo o bem, são muito poucos, né? Ficaram aí à conta de exemplo, deram suas vidas, se doaram mesmo, realizaram em prol do outro, da humanidade, e não em benefício próprio. E a gente sabe que todos esses nossos irmãos trilharam essa estrada que nós estamos passando por ela ainda. E que, se Deus quiser, um dia nós seremos também essas criaturas virtuosas, né? Realizando, nos excedendo no campo do bem. E aí não vai ser um excesso, não. A misericórdia divina não vai verificar como sendo um excesso, não. A Luana está dizendo aqui, grata pelo estudo. Nós aqui agradecemos, Luana, a presença de todos vocês aqui, a contribuição que vocês estão dando no nosso momento aqui de discussão das leis morais, que é muito importante essa contribuição. E, se Deus quiser, nós vamos aqui continuar com a nossa programação. Na próxima quinta-feira, temos ainda algumas questões dessa lei bem importante, que a gente vai estudar aqui e passar por elas sem muita pressa, como nós estamos fazendo, porque o que se percebe é que a cada questão que a gente lê, abre-se aí um leque de possibilidades de entendimento, e a gente nem abrange todos eles, né? De maneira nenhuma. Pois uma boa noite a todos, amigos. Fiquem agora com a nossa programação. Um bom final de semana para todos. Acompanhe a nossa programação durante a semana, nós vamos colocar aqui desde já. Muito grata a todos os irmãos que estão aqui conosco nesse momento e aqueles que irão assistir depois, num outro momento. Boa noite, Fabiano. Bom friozinho aí em Brasília. Ei, um Um bom calorzinho aí, né, no Piauí, rapaz. Muita paz para você, para a Para família, todos viu? nós. Um Para todos abraço do nós. seu anjo Obrigado, de Dora. guarda aí. Vou transmitir. Obrigado. Vamos seguir aqui com a nossa programação. Boa noite, amigos.